Olá, o meu nome é Esther Vieira Rodrigues, eu sou aluna da Uninter e este é o meu vídeo do estágio de educação infantil. Nele quero apresentar o meu projeto que desenvolvi a ser trabalhado com as crianças. O título desse trabalho é A Influência do Lúdico na Educação Infantil através da contação de histórias. Como podemos definir o lúdico? O lúdico nada mais é do que a brincadeira, e é através do ludismo que as crianças desenvolvem e se expressam. Toda forma de expressão da criança perpassa ao lúdico, isto é, a imaginação, a descontração e a brincadeira, como já mencionado mais acima. Então, o que podemos dizer é que, através do lúdico, as crianças assimilam o mundo ao seu redor. Eles interpretam as coisas e os acontecimentos, os fatos que o rodeiam, através desse lúdico, porque é o principal mecanismo que a criança tem para compreender o mundo como um todo. Podemos conceituar a contação de histórias como um ato narrativo, ou seja, determinada pessoa narra uma história, mas para isso utiliza recursos. Estes recursos podem ser a entonação da voz, a encenação, fantoches devidamente caracterizados, reprodução de imagens e gravuras. Estes recursos é importante mencionar que ficam a critério do professor. Existem brincadeiras que podem ser feitas, jogos, os fantoches, como já mencionados, as encenações, as mímicas. Todos estes recursos visam contar essa história de uma maneira que a criança possa compreender, assimilar e também interagir, com o leitor da história. Contação de histórias na educação infantil. Contar histórias na educação infantil agrega muitos benefícios para o desenvolvimento das crianças, pois transmite aprendizados em uma linguagem que lhes é conveniente, que desperta a atenção e a percepção delas, que estimula a interpretação e a imaginação, capacidade esta muito própria das crianças. As crianças são seres, deveras imaginativos. Eles estão o tempo todo a imaginar e a fantasiar o mundo que os rodeia. É importante ressaltar que a contação de histórias promove formas de expressão e também estimula a interação da sala de aula como um todo. Ou seja, através da contação de histórias há uma troca entre professor e aluno. Essa troca é muito benéfica para as crianças, que elas interagem com o professor, interagem com os colegas e desta forma se desenvolvem a sua interlocução, a sua capacidade de dialogar, e promove a expressão dela como um todo. Como o lúdico pode se apresentar nas histórias contadas para as crianças? O lúdico pode ser referenciado para as crianças através dos diferentes recursos, como, por exemplo, diálogo entre professor e alunos, músicas relacionadas à história narrada, utilização de fantoches, promover também uma dramatização da história. Quando eu falo dramatização, eu estou me referindo a teatro, tendo as crianças como os atores dela, ou seja, colocar as crianças a encenar essa história, para elas se sentirem parte da história e também imaginar essa história, adentrando ela. Desenhos dos cenários da narrativa, jogo da memória com os personagens, dentre outras brincadeiras podem ser apresentadas aos pequenos, tendo como sempre o objetivo o envolvimento das crianças na história, visando o desenvolvimento. É importante ressaltar que quando as crianças se envolvem, elas se desenvolvem melhor. E quando elas se envolvem, elas aprendem melhor. É sempre importante trazer histórias que despertem o interesse dessas crianças, que dessa forma o aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem se tornará mais benéfico e terá mais sucesso, tanto para professor como para aluno. Contar histórias ajuda a criança desde cedo a interar-se com o mundo da leitura. Agora eu trago uma citação de Coelho, 2002, página 12. A história alimenta a imaginação da criança. Há quem conte histórias para enfatizar mensagens, transmitir conhecimento, disciplinar,
até fazer uma espécie de chantagem. Se ficarem quietos, conto uma história. E se isso, se aquilo, quando o inverso que funciona. A história aquieta, serena, prende atenção, informa, socializa e educa. O compromisso do narrador é com a história, enquanto fonte de sofisticação de necessidades básicas das crianças. Se elas escutarem desde pequenininhas, gostarão de livros, vindo descobrir neles histórias como aquelas que lhes eram contadas. Ou seja, a contação da história é um primeiro passo da criança adentrar esse mundo da leitura e também adquirir o apreço pela leitura, porque a leitura nos abre diversos mundos, diferentes mundos, nos ajuda a interpretar determinado contexto, seja ele histórico, seja ele lúdico, fantástico. Há inúmeros benefícios desse estímulo à leitura, porque quando ele ficar maior, for avançando de série, né, o seu ensino for amadurecendo, ele terá já um conhecimento da história e já terá um apreço por ler, o que tornará o ensino dele, a alfabetização dele, a produção textual dele muito mais fácil, muito mais tranquila, tanto para ele como para o professor. E a escola é o principal agente dessa ludicidade. É na escola que se pode promover esse lúdico através da figura do professor. Agora eu trago uma citação de Maluf, 2002, página 24. Se a instituição de educação infantil puder proporcionar à criança pequena um espaço com muitas atividades lúdicas, estará propiciando melhores condições para que ela seja apta, em diferentes circunstâncias, a aprender por si mesma, conhecendo suas capacidades. Então, aqui eu trago a questão das atividades lúdicas, né, para encerrar o meu trabalho. Se a instituição, a escola no caso, e também o professor, proporcionar a essa criança um espaço com atividades lúdicas, estará melhorando as condições para que ela seja autônoma no seu aprendizado, se desenvolva cognitivamente e conseguir deduzir e aprender por si mesmo as coisas. Ou seja, a autonomia dessa criança como um todo pode ser contemplada através do ludismo, né? Essas são as referências. Eu sou grata pela sua atenção, obrigada pelos likes do outro vídeo, e eu preciso que você curta e comente este também, porque a partir dele eu consigo a minha nota neste estágio de educação infantil. Desde já, muito obrigada.